mas é muito bom quando a gente entende a verdadeira riqueza. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre o que é verdadeiro e o que é falso na vida. Eu não sei se você percebeu, mas se eu te fizer uma pergunta como: o que é mais importante? O que é mais importante? Pessoas ou dinheiro? Você responde pessoas na frente dos outros. O ser humano é assim. Na frente, a gente nunca responde na frente dos outros o que a gente responde só na cabeça. Às vezes você responde assim: depende da pessoa, né? Isso na cabeça, na frente dos outros você fala assim: tudo não é para Jesus, tem que salvar o mundo. Na frente das pessoas, na cabeça você fala assim: aquele ali pode partir hoje, inclusive. Então, essa é a verdade. Na cabeça a gente planeja diferente do que aquilo que a gente fala, graças a Deus, né? Mas, em geral, a gente diz publicamente que pessoas são mais importantes do que dinheiro, mas nem sempre isso é verdade, porque às vezes a gente tem dinheiro e não ajuda pessoas. Então, a gente, com as nossas atitudes, mostra que não é bem isso. Agora, eu quero só te localizar nessa questão do quanto pessoas são mais importantes do que dinheiro, só para você entender já o fim da mensagem de que riqueza não é dinheiro. Para pensar comigo. Se hoje você tivesse $1 bilhão, você recebeu esse prêmio, agora é seu, e você vai poder comprar o carro que quiser, a casa que quiser, fazer a viagem que quiser, comer no restaurante que quiser, tudo está liberado. Só que, nesse mundo que você vai gastar $1 bilhão, não existem pessoas. Tem tudo: Ferrari, casa, barco, Instagram, para você postar. Ninguém vai curtir, mas você: eu não quero saber, eu não ligo para pessoas. Qual é a graça de ter muito dinheiro e não ter pessoas para dividir, para compartilhar? Até para maldade você precisa de pessoas. Vou tirar uma onda, porque eu estou andando de Ferrari. Não tem ninguém. Quando você posta alguma coisa, quem aqui já postou uma coisa para mostrar que estava usando alguma coisa, ou comendo num lugar, ou fazendo uma viagem? Quem já fez intencionalmente isso? Todos nós, gente. Não, se for para mentir para você mesmo, fique em casa. Aqui é para a gente mudar de vida. Para mudar de vida, você tem que falar a verdade com você mesmo, no mínimo. Qual é a graça de postar algo que ninguém vai ver? Qual é a graça de comprar algo que ninguém vai elogiar ou ninguém vai perceber a diferença de uma coisa ou outra? Ou seja, muito mais importante do que ter dinheiro é ter pessoas. Porque até muita gente está correndo atrás de dinheiro para, na verdade, chegar em pessoas. Porque ela acha que se tiver dinheiro vai ter mais amigo, se tiver dinheiro o Natal vai ser melhor, se tiver dinheiro vai ser mais aceito. E, na verdade, isso é um engano. Por isso que a Bíblia fala sobre o engano das riquezas. Quando eu era pequeno, hoje meu irmão Daniel está aqui, com a família, e talvez ele lembre de algumas histórias, mas quando a gente era pequeno, a gente nunca foi pobre, mas a gente tinha algumas limitações. Pobre que eu digo de miséria, assim, né? Nunca fomos. Mas tinha muitas limitações, éramos 3 irmãos, meu pai militar, então o salário dele era tudo justinho, pagar a escola particular, ele se esforçava muito para botar a gente na escola particular e tal. Mas porque ele se esforçava para botar a gente na escola particular, por exemplo, a gente não podia usar o tênis que queria, ou passar férias em qualquer lugar. Não. O problema é que na escola particular todo mundo ia de Nike e a gente ia de Quixute. Lembra desse demônio? Quixute? Aí, é o Satanás. E aí olha só isso. Sabe onde é que começa a sua enfermidade emocional em relação a dinheiro, na infância? Não é em ser pobre ou ser rico, são nas comparações. O que te deixa enfermo são as comparações. Porque alguém que mora numa comunidade carente, como a gente chamava antigamente de favela, e só vive ali, ele consegue ser feliz a vida toda. Porque não tem ninguém para comparar. Está todo mundo morando na mesma casa de tijolo, todo mundo compra só um saco de arroz por mês, é tudo igual. Então não tem esse negócio de triste. Até porque você já viu a história da pessoa que entrou em depressão e se suicidou na favela?
E nos condomínios de luxo de São Paulo ou do Rio de Janeiro? Hã? Porque é a comparação que vai estragando, esmagando a nossa vida emocional. Não é a pobreza. Apesar de pobreza não ser de Deus também. A riqueza, muita gente... Uma vez uma senhora falou assim para mim, eu sempre falo isso porque para mim foi muito engraçado, é o máximo. Uma senhora chegou para mim, eu estava dando uma palestra, disse, ela falou, Tiago, você é um menino muito sábio, me tira uma dúvida. Você acha que riqueza traz felicidade? Eu falei assim, eu não sei se riqueza traz felicidade. Não sei mesmo. Mas que pobreza, dá uma tristeza danada. Eu tenho certeza. Ou seja, a riqueza não garante felicidade, mas a pobreza garante a tristeza. Ou você consegue ser feliz atrasando as contas, seu filho está pedindo uma coisa que você não pode dar. Você consegue ser feliz assim? Então eu sei que a felicidade talvez não esteja na riqueza, mas na pobreza com certeza também não está. Então na infância a gente vai criando muitos graus comparativos. A gente vai tirando base do que é sucesso, do que é legal, do que traz felicidade. Na infância a gente vai montando nosso modelo de dinheiro. Então, por exemplo, eu nunca percebi que o chevetinho vermelho que meu pai tinha era horrível, até ver, na época, o Santana, que era o carro da época, do meu amigo chegando na escola. Foi a primeira vez que eu olhei para o carro do meu pai e falei assim, meu Deus, eu sou pobre. Eu não tinha noção. A comparação é o que te faz notar as coisas. E aí, depois de um tempo, a gente já estava pedindo para o meu pai não deixar a gente na porta da escola, não deixa a gente aqui na esquina, tá bom? Meu pai, não, deixa vocês lá. Não, pai, aqui é boca de anda para fazer um exercício. Mas a Bíblia diz que tudo aquilo que você tem medo vem sobre você. Um dia meu pai foi buscar a gente na escola. O carro escangalhou na porta da escola. E meu pai estava no chevetinho vermelho todo arrebentado. Vem criança, vem empurrar. A gente tirou a blusa do colégio, botou na cabeça para ninguém reconhecer e saiu empurrando o carro. E aí um negócio que a gente está rindo hoje foi um trauma para mim na época. Porque trauma não quer dizer que foi algo realmente sério, mas você que levou a sério. Tem gente que passou por um abuso e não saiu traumatizado, porque soube ressignificar. Tem gente que o professor gritou alto e ele está traumatizado até hoje, com aos 57 anos traumatizado, e aconteceu aos 7 de idade. Então, é o que você leva a sério. E eu levei isso a sério. Então, só para você entender o impacto disso na vida financeira. Anos depois, eu lembro quando eu comecei a trabalhar e a primeira comissão que eu ganhei, eu estava recém-casado com a Janine, e eu casei desempregado, devendo Casas Bahia, irmão. Se hoje o pessoal da Casa Bahia me localizar aqui em Orlando, eu paguei a última parcela faz uns 3 meses atrás. Devendo Casa Bahia, terrível, uma situação, um aperto, uma coisa, e arranjei um emprego para vender, e eu sempre fui bom de falar. E eu lembro que eu ganhei a minha primeira comissão. O irmão nunca tinha ganho dinheiro na vida, ganhei uma comissão muito boa. Muito boa, sim, dá para comprar um carrão. Eu estava morando de favor, usando a mesma roupa há 2 anos. Não tinha nada quitado, tudo meu parcelado e atrasado. O que eu fiz como homem sábio? Peguei o dinheiro, fui para dentro da Mitsubishi. E entrei espiritual. Hoje Satanás será envergonhado. A gente quer usar a Bíblia para fazer besteira, é impressionante. A gente quer base bíblica para errar, para se afundar. Falei, qual o carro que você tem de 90 mil reais aí? E detalhe, devendo todo mundo, você está cheio de marra na loja. Ele, temos essa picape aqui. Eu falei, bonita. Vou comprar à vista. Porque pobre gosta de comprar à vista, para postar. Você posta o carro e bota, quitado, para a honra e glória do Senhor Jesus. E aí, pedi o carro, paguei o carro. 6 meses depois, 6 meses, o guincho foi lá na porta de casa levar o carro, porque eu nunca paguei seguro, nunca paguei a prestação que sobrou um pouquinho lá, nunca paguei o IPVA.
porque eu só tinha o dinheiro para comprar o carro. Continuei morando de favor, com a mesma roupa, os boletos chegando. Por quê? Porque eu levei a sério uma comparação do passado. Então saiba que o nosso modelo de dinheiro não tem a ver de você estar morando nos Estados Unidos, mora no Brasil, mora na Alemanha. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com como a gente interpretou as comparações desde a infância. Isso veio formando a nossa ideia de dinheiro. E é por isso que eu quero que você abra comigo em Provérbios capítulo 13, versículo 7, porque quando eu comecei a ter uma vida um pouquinho melhor, isso lá no início da juventude, depois dessa fase aí de recém-casado, comecei a pagar as coisas, eu comecei a ter um objetivo na vida, provar que eu venci. Eu não queria ser feliz, não sabia nem o que era isso, não queria ter dinheiro, porque para mim eu não ia conseguir, eu só queria provar que estava bem. Então, eu comprava um carro super, ultra, mega parcelado, que aqui é ótimo, porque os juros é bom, mas no Brasil é uma complicação. E eu queria ser o último a estacionar em qualquer reunião de família ou tal, para as pessoas verem meu carro, porque eu estava carregando um buraco na alma, por causa das comparações da infância, então na minha cabeça eu tinha que mostrar que eu venci. E na minha cabeça era positivo, era algo bom. Hoje eu vejo que era doentio. Se ninguém falar para você está doente, você não sabe que está. Você acha que é normal ficar brigando na idade adulta com o ego, com mostrar isso, com mostrar aquilo. E aí eu caí, essa ficha caiu para mim. Esse versículo diz o seguinte, bota aí para mim, irmão. Alguns fingem que são ricos e nada têm. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. Sabe o que a Bíblia está falando? Que a gente às vezes não tem nada, mas está mostrando que tem. Aqui, graças a Deus, não tem isso, é mais lá para o norte dos Estados Unidos, mas tem gente que não tem nada aqui para o Brasil, só manda foto bonita. A casa nem é tua, você está tirando e mandando. Ó, que bênção! Deus tem sido fiel nesse lugar. A casa é do vizinho. A gente quer mostrar o que não tem, e tem gente que tem, mas não mostra. Então a gente precisa saber, e esse não mostrar que eu estou falando, é claro, é quando você faz intencionalmente para ferir alguém, e não porque está vivendo a sua vida e as pessoas veem. Muitas feridas nossas em relação ao dinheiro vieram desde a infância, e a gente começa, apesar de não ter nada às vezes, se fazer de rico. Então, nesse início da minha juventude era bem doentio isso, que eu queria contar vantagens que não existiam, queria mostrar coisas que eu não tinha condições de comprar, era só para aquele momento. E a ficha foi caindo no decorrer da minha vida, que os graus comparativos desde a infância estavam me destruindo. E eu precisava, de alguma forma, me libertar disso, porque todo o dinheirinho que entrava, ao invés de investir no reino de Deus, investir, que seja na bolsa de valores, eu queria investir em algo que só mostrasse que eu estava bem. Eu não estava lutando para estar bem. Esse é o erro. Eu estava lutando para mostrar que estava bem. Então, nesse versículo, a gente fica claro que riqueza não é dinheiro. Mas o dinheiro é um servo das riquezas. Riqueza não é dinheiro, mas dinheiro é um servo das riquezas. Porque riqueza não pode se limitar a um pedaço de papel. Quando a Bíblia fala sobre o engano das riquezas, ela está falando o seguinte, às vezes você tem um problema para resolver, um problema sério. Não, André está falando, o Tiago é o solucionador de problemas. Às vezes você tem um problema sério para resolver, mas como você tem dinheiro sobrando, você pega e viaja para tentar dar uma morfina no problema. Aí o que acontece? O problema aumenta. Então o engano da riqueza é quando você usa o dinheiro para se sentir bem só naquele momento que está durando. Mas quanto tempo você pode viajar? Quanto tempo você pode tomar o melhor vinho ou a melhor champanhe? Quanto tempo você pode tomar? Quanto tempo vai durar esse engano da riqueza? É isso que a Bíblia está dizendo. Não é que você não pode ter dinheiro, não é que riqueza é ruim, é que você não pode usar o dinheiro para disfarçar o buraco na tua alma lá de trás. Porque é só uma morfina, a dor vai voltar, o problema vai voltar provavelmente maior, e você não se preparou para resolver problema. E na Bíblia, só recebe governo quem resolve problema. José não assumiu o governo porque era bonito, assumiu o governo porque resolveu o problema de Faraó. Daniel assumiu na Babilônia porque resolveu o problema de Nabucodonosor. Você está resolvendo o problema de quem? Porque se você resolveu o teu próprio problema, parabéns, fez mais do que a sua obrigação. Não fez mais do que a sua obrigação. Agora, se você resolveu o problema dos outros, prepara para se destacar. E aí as verdadeiras riquezas começam a correr atrás de você. Então, nós temos que estar preparados para esse tempo de dar uma virada na nossa vida, de
acabar com as comparações, acabar com essas limitações do passado e começar de uma vez por todas a buscar as verdadeiras riquezas. Só para a gente falar mais um pouco de dinheiro antes de entrar no tema. Dinheiro é importante? Sim ou não? Dinheiro é a coisa mais importante do mundo? O que é mais importante, dinheiro ou família? Dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, mas o dinheiro potencializa todas as coisas que são importantes. Então ele tem sua importância, mas como um potencializador. O dinheiro não cria nada. O dinheiro não cria felicidade. Se você é feliz e tem dinheiro, o dinheiro vai potencializar a felicidade. Se você é um doador, você gosta de ajudar as pessoas e tem dinheiro, você vai ser um mega doador, vai ajudar muita gente. Agora, se você é avarento, se você é orgulhoso, o dinheiro vai potencializar o orgulho. Se você é amargurado, aquela pessoa que está sempre com raiva do mundo, sempre falando mal de todo mundo, o dinheiro vai potencializar isso. Você vai usar o dinheiro para potencializar o que você já tem, porque o dinheiro não compra essas coisas, ele potencializa o que você já tem, de bom ou de ruim, de positivo ou de negativo. Então, apesar do dinheiro não ser a coisa mais importante do mundo, ele influencia todas as coisas que são importantes. E como eu falei, apesar da riqueza não garantir felicidade, a pobreza dá uma tristeza danada. Então a gente tem que ter um equilíbrio nisso aqui. Qual é o equilíbrio? Qual é o dom que você tem? Porque a Bíblia fala que uns têm um dom de profecia, outros têm um dom de cura, mas a própria Bíblia fala sobre o dom de adquirir riquezas. Então por que não dá para pregar, olha, todo mundo vai ser rico? Porque é a mesma coisa de eu pregar, todo mundo aqui vai ser profeta. Todo mundo aqui vai ter o dom de cura. Não dá para pregar isso. Você não sabe quem Deus escolheu para curar, quem Deus escolheu para profetizar e quem Deus escolheu para prosperar. Então não tem a ver com fazer um cursinho, os 10 passos de ser rico. Tem a ver com o dom que você tem, porque tem gente que nunca estudou na vida e tem dinheiro para até a 8ª geração. Tem gente que tem 2 doutorados e está para pagar as contas. Sim ou não, pessoal? É o dom de adquirir riquezas. Então não dá para você ficar atrás do segredo da riqueza se não tem um dom. Então o dinheiro é importante, mas eu quero falar para vocês hoje 4 coisas que eu vim observando nos últimos anos. Quando eu digo observando, eu me considero um pensador. Eu paro e analiso mesmo, eu penso mesmo. Eu fico horas, dias, meses, anos pensando um assunto, anotando, entrevistando um monte de gente para chegar a uma conclusão. E eu cheguei a uma conclusão sobre as verdadeiras riquezas. Nenhuma das 4 que eu anotei aqui, vou falar para vocês, o dinheiro está dentro. Mas eu reconheço que o dinheiro é um potencializador. Ele é uma ferramenta para potencializar cada uma dessas riquezas. A primeira riqueza que eu considero na minha vida, por quê? Se você... Eu fiz esse teste, esse estudo em cima da retirada. Se eu retirar da minha vida, o que acontece? Um exemplo. Se você retirar de mim, se alguém pudesse retirar de mim todo o recurso que eu tenho e me deixar sem $1, pronto, eu não tenho nada. Eu não tenho nada no banco, não tenho nenhum patrão, não tenho nada. Eu recomeço hoje do zero e daqui a 1 ano você vai ver onde é que eu vou estar. Então eu descobri que se você tirar todo o dinheiro que eu tenho, eu me levanto rápido. Agora, se você tirar uma dessas 4 coisas, eu não me levanto. Aqui está o segredo da riqueza. E a primeira coisa que eu queria te ensinar hoje, para você que vai anotar, eu identifiquei 4 riquezas. A primeira é a conexão espiritual. Se você tirar a conexão que eu tenho com Deus, acaba o Tiago que vocês conhecem. O que vem junto com esse pacote da inteligência espiritual, dessa conexão espiritual? Primeiro, paz. Você pode até se encher de Rivotril, você vai dormir um dia, mas não tem paz por causa disso. Você vai acordar, o problema ainda está lá. Então você pode usar morfina, você pode usar aquilo que dá só um jeitinho num dia, mas não resolve. A paz é um fruto do Espírito, a paz vem de Deus. Se você não tiver conexão espiritual, pode ter $1 bilhão que a paz não vai estar em você. E sabe o que é o lindo da paz? Você pode estar no meio de uma tempestade. Essa está precisando muito. Você pode estar no meio de uma tempestade, como Jesus estava, ele estava dormindo. Ou seja, a paz não é ausência de problema, é tranquilidade no meio dos problemas. É saber que Deus está contigo no meio dos problemas. Isso é paz.
É você não perder a noite de sono, a pesada luta. É você não entrar nos afãs da vida, nas preocupações da vida, apesar do boleto para pagar amanhã, porque você sabe em quem tem crido. Então, essa paz você não vai aprender na faculdade, isso o Bank of America não vai te dar, nada, nenhum negócio, nenhuma pessoa, ninguém pode te dar paz. Somente essa conexão com Deus. Então, se você perder isso, irmão, prepara para ser pobre, porque uma pessoa sem paz não dorme, uma pessoa sem paz perturba os outros, uma pessoa sem paz não pensa em ninguém. Prepara para ser miserável se você não tiver paz. Muitos dos milionários que eu conheço estão pagando caro financeiramente para tentar ter paz. Eles acham que se tirarem 20 dias no Tahiti? Aquele negócio da praia, gente? Haiti não é. É Tahiti, não é? Vou falar um lugar mais fácil, Cabo Frio, pronto. Arraial do... Tentei inovar aqui, não deu. Vou na minha realidade. Búzios. Às vezes, ou seja, você pode estar em Paris, no melhor hotel, no Ritz-Carlton de Paris, que não quer dizer que a paz vai estar lá contigo. Então não adianta, você vai ter que ter conexão espiritual para ter paz. Outra coisa que a conexão espiritual te dá, perdão dos pecados. Gente, quer ser atormentado? É pecar e Deus não falar mais contigo, você não conseguir a conexão com Deus, pronto. Vai ser atormentado. Vai gastar dinheiro com psicólogo, vai tentar chamar todos os amigos para sair na sexta-feira, achando que isso vai dar uma disfarçada, mas não vai dar. Qualquer coisa relacionada ao teu passado, aos teus pecados, somente essa conexão espiritual com Deus, somente esse arrependimento, somente isso vai trazer para você o perdão dos pecados. Isso o dinheiro não compra. Só a conexão espiritual. Então eu percebi que se tirasse a minha conexão espiritual, acabava o Tiago. Porque eu preciso de perdão de pecados, eu preciso de paz. Outra coisa, eu preciso de salvação. Fechei os olhos na terra, abri lá em cima. Eu preciso de esperança, só a conexão espiritual te dá esperança. Hoje é Martin Luther King Day, e você acha que ele pregava esperança para os negros na época de segregação racial porque ele era inteligente? Não, porque ele era um dependente de Deus. No último discurso dele, depois assiste na internet, por favor, se você nunca assistiu, um dia antes dele morrer, ele fala o seguinte: eu cheguei no topo da montanha, ele vai se referir a Moisés, lá no Monte Nebo, olhando a terra prometida. O Moisés viu a terra prometida, mas não entrou. E ele fala assim: eu estou no topo da montanha, eu vejo a terra prometida, mas eu não vou entrar com vocês. Um dia antes de morrer. Mas eu não me preocupo com nada, eu não temo a homem nenhum, porque eu já vi a glória do Senhor. Encerra o discurso, no outro dia toma um tiro e morre. Um homem que ficou 39 anos aqui na terra, pregando a esperança. Isso só pode, a esperança só vem através dessa conexão espiritual. Não importa a situação que você esteja passando. Quer esperança? Não corre atrás de dinheiro não, corre atrás de Deus. Porque a esperança está escondida nele. E a fé? A fé que remove montanhas vem da conexão espiritual. Você pode até acreditar muito. Tudo que você acredita muito, mas não é em Deus, é pensamento positivo, não é fé. Pensamento positivo, vai dar certo, vai dar tudo certo, 2020 vai ser muito... Pensamento positivo, isso nunca deu certo para ninguém. Fé é acreditar nas coisas que ainda não se veem, acreditar em Deus, que Deus vai te socorrer no último dia, que Deus vai te salvar, que Deus vai colocar os melhores negócios na tua mão, que Deus vai enviar a provisão. Deixa eu te falar uma coisa, você pode ter $1 no bolso hoje, ou $100.000, ou 100 milhões de dólares, que se Deus te der um projeto, você não tem um dinheiro para realizar e vai depender dele de qualquer jeito. Você tem $1, Deus vai te dar um projeto de $100 e você vai depender de Deus pelos 99. Você tem 100 milhões de dólares, parabéns. Quando Ele falar contigo, Ele vai te dar um projeto de 1 bilhão, você só tem 100 milhões e vai ter que depender dEle. Deus nunca perde para ninguém. Quando Ele te chama é para depender. Então, por mais dinheiro que você alcance, você vai precisar de fé para empreender essa vida. Não tem como. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós vamos prosperar nessa terra? Vamos! Não tem um versículo na Bíblia que te proíba ganhar dinheiro. Portanto, que você nunca veja dinheiro como riqueza, mas como um servo das suas riquezas. O dinheiro serve à minha conexão espiritual. Nós construímos agora uma escola na África, com o nosso dinheiro. Pegamos todos os direitos autorais do livro O Maior Poder do Mundo, todos, não ficamos com R$1 disso, e doamos para construir uma escola de 1.400 alunos na África. Mas não é porque eu sou misericordioso, não. Não é porque eu sou bonzinho, não.
é porque eu sei que se eu cumprir os princípios, Deus vai cumprir as promessas na minha vida. É porque eu sei que isso me dá realização, isso me dá conexão com Deus. É até um meio egoísmo, entenda bem com amor essa palavra, mas é meio um egoísmo, porque eu sei da minha recompensa no mundo espiritual por abrir mão que era meu por direito e investir em quem eu nem conheço. Isso só a fé te dá, isso só essa conexão com Deus te dá. Então, se tirar essa conexão espiritual, acaba tudo. Segundo ponto, segunda riqueza que eu tenho, família. A família é o seu abrigo emocional. Querido, quando tudo der errado, escuta o que eu estou te falando. Quando tudo der errado, só tua família vai ficar do seu lado. Seus amigos, eu já passei nessa situação, eles vão desaparecer. Eu lhe garanto que o seu amigão de hoje te liga, fala, amigão! Na primeira quebra financeira que você tiver, ele muda de telefone. As pessoas se movem 90% pela aparência. Quando elas vêm, você não precisa nem estar quebrado de verdade, você só está com a aparência que está mal, está em depressão, o casamento está acabando, o dinheiro está acabando, as pessoas já começam, opa. Por mais espiritual que a pessoa seja, ela fala assim, deve ser Deus pesando a mão nela, eu vou sair fora para... Poucas pessoas têm a mentalidade daquele homem que ajudou, aquele samaritano que ajudou aquele homem espancado no caminho. Quando passou o sacerdote, vocês conhecem a mensagem, não? Quando passou o sacerdote, quando passou o levita, eu não acho que eles fizeram por mal de deixar eles ali. Eles fariam o que eu faria quando eu morava no Rio de Janeiro. Já umas 2 vezes eu passei no Rio de Janeiro e vi uma pessoa caída no chão, à noite. Sabe o que eu pensava? Isso é armação para me assaltar. Eu vou parar, o cara vai levantar, vai vir 3 com arma e vai me pegar. Ou então eu pensava assim, se está passando isso, cara, isso deve ser bandido. Alguma coisa ele fez para estar aí arrebentado no chão. Então eu procurava uma desculpa para não me ajudar. Graças a Deus a Bíblia vem e mostrou que o coração do samaritano fala o seguinte, olha, da mesma forma que eu estou pensando, e se for uma armação dele para me pegar? E se não for e eu deixei de ajudar? Então, essa mentalidade muda quando você tem algo de verdade para se apegar. E nesse caso é a família. Quando você tem filhos, a mentalidade sobre o mundo... Quem aqui tem filhos? Gente, muda no mundo a nossa visão sobre o mundo. Você fica mais calmo, já não briga na rua como antes, já não quer confusão. Você pensa em várias coisas por causa dos seus filhos. Você entende o amor de Deus Pai com a gente. Porque agora você tem um filho e fala, caramba, eu faço tudo para socorrer meu filho. E aí você começa a entender melhor o amor de Deus por você. Você pede perdão para os teus pais pela forma que você tratou eles no passado. Fala assim, caramba, meu pai falava, e agora eu estou passando a mesma coisa com meu filho. Você começa a entender o mundo. Então a família é uma briga emocional. A família é uma motivação para trabalhar. Quando eu quebrei, há anos atrás, o que me motivava a acordar 6 horas da manhã e ir para a rua, meu irmão, batalhar e falar, só volto para casa com o problema resolvido, era a minha família, porque por mim eu já teria me entregue ao problema. A família é uma motivação. Então, quem não se dedica à família, perde o abrigo emocional, perde a motivação para trabalhar, perde o amor incondicional que um filho te dá, por exemplo, e você perde uma realização pessoal. Porque esse final de semana eu estava dando palestras lá no norte, em Nova York, Boston, auditório lotado, como hoje, e tal, e livros, e autógrafo, e não sei o quê, mas nada disso me realizou tanto quanto estar no avião, voltando para casa, pensando nos meus 4 filhos. Isso, eu lhe garanto, que nada vai te realizar mais do que estar em casa com a sua família. Terceiro ponto, que para mim é uma riqueza. Tire minha família e acabou o Tiago. Eu quero repetir para vocês o porquê eu considero isso riqueza. Para você não achar, não, isso aí são os valores morais do Tiago. Não é meu valor moral, não. É o que se tirasse de mim acabava comigo. Por isso que é riqueza. Vou repetir, se tirasse o meu dinheiro, eu me levantava 1 ano depois. Se tirar minha conexão com Deus ou a minha família, acaba. Terceiro, conhecimento e experiência. Se você soubesse o quanto o conhecimento é uma riqueza na sua vida e as experiências. Conhecimento, os livros que você lê, os cursos que você faz, experiências, viagens. Tem gente, não vou viajar, não, é ruim, é chato. Irmão, qualquer oportunidade de viagem eu estou entrando para aprender, para viver coisas novas. Porque a tua riqueza
é o conhecimento e a experiência. É isso que vai formar você. Não fuja do conhecimento e não fuja da experiência. O conhecimento e a experiência te dão libertação mental. Já viu uma pessoa com mentalidade pequena? É uma pessoa que nunca leu, nunca estudou. Estudou, que eu digo, não é nem formalmente, academicamente, não. É dia cursos, ver palestra, abrir a mente, e nunca teve experiência. Porque uma pessoa que, no mínimo, é viajada, pode ter o 5º grau, a 5ª série do primário. Se ela, no mínimo, é viajada, a mente dela já é aberta. Então, o conhecimento e a experiência te dá libertação mental, vale mais do que dinheiro. Grandeza de pensamento, vale mais do que dinheiro. Visualização de futuro. Você consegue enxergar o futuro? Porque naquela viagem, ou lendo aquele livro... Ontem eu tive uma grande ideia que pode dar um rumo para um projeto meu fantástico, lendo um livro de Martin Luther King. Quando começou o movimento do dia de Martin Luther King, eu peguei para reler um livro dele que eu tinha. E eu tive uma grande ideia lendo um livro. Você não sabe as ideias que estão escondidas em livros que você não leu. Você não sabe as inspirações que estão atrás de uma viagem que você ainda não fez. Isso é uma riqueza. E se você parar para pensar, um senhorzinho, um velhinho de 85 anos sentado contando história para o neto, bilionário, ele não vai estar contando. Eu lembro que aos 26 anos faturei 2 bilhões na bolsa. Sabe o que ele vai estar falando? Você lembra daquela viagem que a gente fez aos Alpes suíços? Você lembra daquele Natal que a gente passou em Orlando? Porque as lembranças, as experiências e o conhecimento valem muito mais do que dinheiro. Se você tirar meu conhecimento e a minha experiência, eu não posso estar aqui em cima falando com você hoje. Se você tirar meu dinheiro, eu estou aqui, normalmente. Limpa a minha conta. Você passar 10 dólares lá, limpou já. Limpa a minha conta. Estou falando isso para sensibilizar o pastor André. Ele já entendeu. Você limpa a minha conta, eu estou aqui normalmente. Porque nenhum de vocês veio para cá por causa do meu extrato bancário. Nenhum de vocês falou, deixa eu consultar o currículo desse pessoal aí para saber se eu vou escutar ele ou não. Você veio cá por causa do meu conhecimento, das minhas experiências, senão você não estaria aí. Olha como é que isso é rico. Olha como isso vale mais do que dinheiro. E por último, a minha rede de amigos. Gente, amigo tem muito valor. Eu sei que a gente está num tempo difícil, que pessoas estão traindo umas às outras, está todo mundo falando mal de todo mundo, o cara está mal, você finge que não quer. Eu sei que está difícil, mas Judas traiu Jesus, e Jesus não desistiu de ter amigo por causa de Judas. Você não pode desistir de todo ser humano porque um te feriu, porque um virou as costas, porque um foi um Judas na tua vida. Ainda assim, ele deu chance para outros. E para Pedro, que apesar de ter errado, se arrependeu, ele deu a chave do reino para Pedro, que há 40 dias atrás falou, não conheço quem é Jesus, não conheço. Jesus não desistiu do ser humano, a gente também não pode desistir das pessoas. A gente precisa investir em amizades, porque as amizades trazem para a gente desestresse. A gente vive num mundo estressado. É claro que, como eu tenho explicado, quem me acompanha nas redes sociais, a você categorizar os amigos. Tem vezes, por exemplo, tem gente que por me admirar muito, eu não posso brincar na frente da pessoa como eu brinco com um amigo íntimo. Então, se eu estou jantando com o André, eu faço uma brincadeira que a gente aqui vai rir junto. Mas se eu fizer na frente de uma pessoa que só me vê de fora, eu falo assim, não sabia que o Thiago era um brincalhão, não. É assim ou não é? É. Então, não é ser falso, é categorizar o assunto. Então, eu procuro amigos que me desestressem, que tornem minha caminhada mais leve, porque a caminhada da vida é pesada. Tem dia que você quer chorar, você tem que ter para quem ligar. Tem dia que você quer contar um problema. Tem dia que você só quer rir um pouco. Vamos sair para rir alguma coisa aqui, porque eu só quero rir para ver se esse pensamento sai da cabeça. Você precisa investir em amigos. Se tirasse meus amigos hoje, dificilmente eu estaria de pé. Porque me ajudam, porque alinham o meu futuro. Toda vez que eu tenho um projeto, eu sento com amigos e compartilho. Tem amigos que viram mentores, viram conselheiros, e tem amigos que só ficam na categoria da risada. Para comer aquela pizza sexta-feira à noite para rir. Mas jamais vou contar um projeto ou uma intimidade para ele, porque ele não está nessa categoria de amigo íntimo. Mas todo tipo de amigo é uma riqueza. Repare como Jesus fazia. Ele tinha 500 pessoas que seguiam ele, e Jesus só usava essas pessoas para fins estratégicos. Então, quando ele foi subir aos céus, a Bíblia diz, e 500 dos que o seguiam estavam ali e viram ele subindo. Então, quando ele queria divulgar, ele botava 500 irmãs.
É brincadeira, essa piada, você já passou há muito tempo. Hoje o homem está mais fofoqueiro do que homem, mulher. Até porque tem homem que não é bem homem, aí fofoca mesmo. Escuta isso. Ele chamou 500 pessoas, porque ele queria que se divulgasse. Então, se é para divulgar, eu chamo meus amigos estratégicos. Divulga, bum, todo mundo, ó, Jesus subiu ao céu. Mas quando ele queria compartilhar o dia, para a caminhada ficar mais leve, ele só andava com 12 no dia a dia. Mas quando ele queria fazer algo sobrenatural, tipo, eu vou me transfigurar, eu vou falar sobre o porque realmente eu vim na terra, ele chamava só Pedro, Tiago e João, só chamava 3. Então, ele sabia categorizar os assuntos para cada tipo de amigo. Os estratégicos, necessários, são aqueles que você precisa no dia a dia para poder tornar a sua viagem da vida mais leve. E os íntimos, que eu posso contar meu sonho, que vai, caramba, é isso aí. Porque tem gente que conta o sonho e você fica desanimado. Eu não sei se você já foi assim, mas eu fui liberto de um monte de sentimento ruim que eu tinha antigamente, muito tempo atrás. Graças a Deus. Eu tinha um amigo meu que comprava as coisas e me ligava, André. Isso é muito triste, quando a pessoa compra e você não tem para comprar. E ele, rapaz, lembra aquele apartamento que a gente viu lá na beira da praia no Rio de Janeiro? Eu falei, lembro. Comprei. Eu falei, Amém. É a voz de quem está feliz. Rapaz, e você não acredita? Eu falei, o quê? Quitei. Benção. Onde eu estou em casa, escuta a buzina. Quando eu abro, tem um carro importado que eu não sabia nem de onde veio. Se veio de Marte, se veio do Space, de onde veio. Quem abre a janela, quem é? O cara. Tiagão! Fala, Satanás, que foi? Comprei! Tadinho, ele via todo feliz. Mas na época eu não era muito curado, não. Comprou, Está quitado! O amado gosta de quitar as coisas, né? Se você for contar tuas vitórias, teus sonhos, para quem não sonha com você, as pessoas vão duvidar, vão amargar teus sonhos. Vou contar tuas fraquezas, pronto, você agora está na mão daquela pessoa para sempre. Uma vez eu estava andando no aeroporto e encontrei uma pessoa que eu não falava mais, porque às vezes eu expliquei esses dias o seguinte, amar não é gostar. Você ama em Cristo, todo mundo, mas talvez não goste da pessoa. Qual é a diferença? É que eu amo em Cristo o André, vamos supor que eu não gostasse do André, né? Eu amo em Cristo o André. Se o André tiver em qualquer necessidade, por eu amar em Cristo, eu vou até ele. Se alguém falar mal dele, eu falo, não, cara, não fala não, porque eu o amo em Cristo. Se ele precisar de qualquer coisa, eu vou servi-lo. Mas isso não quer dizer que sexta-feira eu vou chamar ele para comer uma pizza, porque eu não gosto do jeito dele, não gosto do comportamento. Então, gostar é uma coisa, amar é outra. Amar em Cristo é outra. Amar em Cristo é quando você jamais vai fazer uma maldade pela pessoa, você vai orar pela pessoa, você não fica amarrado para orar. Senhor, abençoa aquele fulano, em nome de Jesus, se for para levar, leva também. Você jamais vai fazer essa macumba gospel. Você vai orar de verdade, você abençoa o André. É o crente feiticeiro, né? Claro, Senhor, se for a hora, leva mesmo. Aproveita que ele está pegando um voo hoje, quem sabe, Senhor. Mas quando você ama a pessoa em Cristo, você não pensa maldade da pessoa, você quer ajudar a pessoa se ela precisar, mas não quer dizer que você gosta, porque cada um simpatiza com um tipo de gente, cada um tem afinidade com um tipo de gente, a gente precisa entender isso. Será que é tão difícil entender que eu te amo em Cristo, mas não gosto de você? Dá para entender? E a gente precisa entender essas coisas para poder tornar a nossa caminhada mais leve, porque amigos são riquezas. Os amigos influenciam muito os momentos que marcam nossa vida. Gente, quando você começar a ficar mais velho, a tua riqueza não vai ser o que você tem no banco, não. Nem o diploma que você tem na parede. Vão ser tuas lembranças. Eu lembro que José nasceu em 2012, né? 2012, Jesus, vou apanhar hoje quando não esqueço data. Mais ou menos em 2013, eu vim aqui de férias em Orlando com as crianças. José era pequeno, Júlia. E aí eu postei uma foto. Na época que eu cometia
esse erro de postar as fotos. Você posta a foto no parque, o cara bota embaixo. Bonito, hein? Gastando dinheiro do povo de Deus na Disney. Falei, vou deletar isso. Aí 2 meses depois eu ia na Índia fazer obra missionária, postava, aí vinham as pessoas. Bonito! Em vez de estar ajudando o pessoal do Nordeste, está dando dinheiro para a Índia. Então as pessoas nunca estão felizes com a tua caminhada de sucesso, né? Então tem coisa que, no dia que eu não quero, tem dia que eu estou para briga. Vou brigar, vou postar essa foto que eu quero brigar hoje. Vou brincar. Mas eu evito. Aí eu postei essa foto, 2013. E aí eu recebi uma ligação, eu estava no parque, recebi uma ligação. Era um mentor que eu tinha, ainda está vivo, na época ele tinha 70 anos. E um homem muito sábio, muito de Deus, ele me falou, Tiago, você está na Disney, né? Eu falei, tô, rapaz, tá. E por que o celular está ligado? Eu falei assim, verdade. Já viu quando você fala com a pessoa e não fala nada? Isso acontecia muito com o porteiro que tinha lá do condomínio. Vai, eu sou chefe, Flamengo, Corinthians, ninguém falava nada. Ele ficava 15 minutos ali, tá tudo certo. Natal passava lá em casa, era uma beleza. Aí, eu falei para ele, não sei, porque tá ligado. Aí ele falou assim, olha, quando você chegar na minha idade, todas as pessoas que estão falando contigo agora no WhatsApp, que estão te marcando no Instagram, nenhuma delas vai estar na sua vida lá no final. Mas seus filhos, que estão aí abertos a você criar lembrança neles, vão estar. Então desliga esse celular e cria memória nos teus filhos. Então presta atenção, se tirarem todo o seu dinheiro hoje, com esses 4 pontos assim, você recomeça do zero e daqui a 1 ano você tem sucesso novamente. Você tem Deus, família, amigos e conhecimento, você é indestrutível. Vou repetir, você é indestrutível. Pode tirar tudo que você tem, com essas 4 coisas, daqui a 1 ano você está de pé de novo. É por isso que o inimigo luta tanto por essas 4 coisas. O diabo não quer roubar teu dinheiro, ele quer tocar na tua riqueza, tua família, teu conhecimento, teus amigos. Por isso que ele joga intriga, por isso que ele quer jogar briga no casal, é por isso que ele quer roubar teu conhecimento. Estou tão cansado para ir na palestra, eu vou nessa palestra não. E essa viagem ficou caro, 2 prestações, mas não vou não. Ele quer roubar tuas oportunidades de viagem, ele quer roubar tuas oportunidades de escutar conhecimento, porque ele não quer que você seja rico. O diabo não está interessado no teu dinheiro, o dinheiro você perde e ganha de novo. Agora experimenta perder o conhecimento, experimenta perder a família, experimenta perder Deus. Experimenta perder os teus amigos. Então saiba que a luta do nosso inimigo, do nosso opositor, não é contra o teu dinheiro, é contra a tua riqueza. E o dinheiro, vou repetir o que eu falei lá no início, mas que agora vai dar mais sentido. O dinheiro não é riqueza, o dinheiro é o servo da riqueza. Por quê? Família não é minha riqueza? Sim ou não? Mas se eu tiver dinheiro, eu sirvo melhor a minha família. Presta atenção. Conhecimento não é minha riqueza? Mas se eu tenho dinheiro, eu aumento o meu nível de conhecimento, porque eu posso acessar coisas que sem dinheiro eu não acesso. Experiências, viagens que talvez eu não acesse. O dinheiro é um potencializador das suas riquezas. Se você achar que a vida está em correr atrás do dinheiro, você sempre vai ser uma dessas pessoas que estão em depressão, falta de propósito, está sem paz, problema na família, você já que tem dinheiro, vou dar uma amortizada, vou viajar, eu vou chamar os amigos aqui para comer a melhor carne. Você acha que comer a melhor comida vai tirar o problema do casamento? E não vai. Vai continuar lá. Eu vim aqui para te dizer que a verdadeira riqueza está à disposição de todo mundo que está aqui. Deus é tão justo que Ele deu a moeda que compra as riquezas dessa terra igualzinho para todo mundo. Se o dinheiro fosse a moeda que comprava as riquezas, que comprasse as riquezas, Deus seria injusto. Porque tem gente que tem 1.000, tem gente que tem 10 mil, tem gente que tem 10 milhões. Mas sabe qual é a moeda que compra todas as riquezas? As 24 horas do seu tempo, do seu dia. Deus é justo. Deu 24 horas para você, 24 horas para o Donald Trump, 24 horas para o Barack Obama. Ele já está descontando as horas desse momento.
para o Barack Obama, ou seja, os homens mais estratégicos do mundo, os que têm mais resultado financeiro na empresa, têm as mesmas 24 horas que você tem. Deus te deu 24 horas, porque tudo que você precisa comprar, você vai comprar com 24 horas. Sabedoria, se alguém precisa de sabedoria, Tiago capítulo 1, versículo 5, peça a Deus, porque Ele dá liberalmente. Pedir a Deus é orar. Orar custa dinheiro ou custa tempo? Tempo. Fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ouvir custa dinheiro ou custa tempo? Tudo que você realmente precisa nessa vida custa tempo, não custa dinheiro. Se você entender que o dinheiro é um potencializador de tudo que Deus já tem te dado, as coisas vão começar a acontecer de uma forma muito mais acelerada na tua vida, vai ter mais sentido de vida, você vai se projetar muito mais nas pessoas ao invés de pensar só em você, você vai conseguir servir melhor a tua família, você vai se dedicar mais ao teu propósito, você vai encontrar sentido no futuro, porque tem gente que já está pensando em tirar a própria vida porque o sentido foi embora. Eu vou repetir isso aqui se você não pegou. Por que o pessoal que está lá na comunidade carente, vou dar um exemplo melhor. Pega a taxa de suicídio do Haiti e pega a taxa de suicídio da Suíça. País mais próspero do mundo, mais organizado do mundo. Uma taxa absurda de suicídio. No Haiti, ninguém se matou esse ano no Haiti. Está todo mundo sem dinheiro, não tem comida, furacão, ninguém se matou. Tem alguma coisa de errado. Por quê? Porque o que faz você perder o sentido da vida não é ser pobre financeiramente. É ser pobre do que realmente importa. Por isso que o pessoal que está lá no condomínio de luxo, por ainda não saber o que é a verdadeira riqueza, está usando o dinheiro para substituir o que só a família, Deus, os amigos e o conhecimento te dá. Como é uma palestra, eu quero abrir para algumas perguntas. Porque eu acredito que tem muita riqueza nas perguntas e respostas. Eu acredito que a gente pode crescer muito juntos com esse feedback. Em cima desses 4 pontos da riqueza e do dinheiro como potencializador, gente, presta atenção, para quem não entendeu, eu jamais vou desfazer do dinheiro. Só para quem não entendeu. Caso distraído chegou no meio... Ah, então eu entendi. Eu vou ficar pobre mesmo, porque, afinal das contas, o que importa é a família. Mas não é isso, não. O que eu estou te falando é que a riqueza não é dinheiro, mas você precisa do dinheiro para potencializar as riquezas. Amém? E se você tiver dinheiro, mas não tem na quantidade que teu vizinho tem, não se ofenda, porque é o grau comparativo que te leva para a depressão, que te leva para as doenças emocionais. Não é ter menos, é se comparar. É se comparar que te leva para essa enfermidade emocional. Então guarda teus olhos da comparação. Aprenda a elogiar as pessoas. No início vai ser difícil. Você vê aquela irmã chegando com a bolsa nova, da Hermès, você está com a bolsa da Riachuelo, aí olha para a irmã e você força aquela, bonita irmã, gostei, tem uma dessa também. Eu vi com essa que eu sou uma pessoa humilde, eu não gosto de mostrar as coisas que eu tenho. Teve uma vez, vou contar só essa aqui, porque eu não costumo contar coisas pessoais não, mas essa foi muito boa. Uma vez a moça que trabalhava lá em casa falou assim, dona Janine, você me empresta a sua bolsa? Eu preciso muito para um evento. Você presta aquela sua bolsa? É uma bolsa de marca assim? Eu disse, não, pode pegar, se devolve amanhã, eu devolvo e tal. Aí na hora de ela ir embora, lá às 5 da tarde, ela passou com aquela bolsa de papelão que a Louis Vuitton dá, que a bolsa de couro vem dentro daquela de papelão. Ela passou com a de papelão, obrigado, tchau. Ou seja, para quem não entendeu, ela estava levando a embalagem, achando que era a bolsa. Arrasou na festa, arrasou. Ela falou assim, gente, se eu soubesse que eu ia ser tão amada por causa dessa bolsa. Eu falei, não, essa aí eu vou até te dar. Ela, não acredito, seu Thiago, pode ficar. Eu vou ofertar na sua vida. Essa eu quero semear, eu sou um semeador.
Vamos às perguntas. Por favor, seja rápido e coerente. Ou seja, rápido não se alongue muito na pergunta, coerente, faça de acordo com o assunto que a gente está falando. Só levantar a mão quem quer fazer pergunta. Uma aqui. Eu trouxe pessoas contratadas já, a Gabi é contratada. Tem pessoas que já veem com as perguntas próximas. Vamos lá. Tá me ouvindo? Boa noite, Thiago. Primeiro eu quero dizer que achei que fez... Não tá ligado. Empresta o meu aqui, ó. Vai mais rápido que eu vou estar ajeitando. Obrigado. Eu achei que fez muito sentido a forma que você se baseou para definir o que é riqueza para você, do tipo, vou tirar para ver o peso que isso tem na minha vida. E você não falou da saúde, então eu queria saber assim, qual é a escala que a saúde entra para você nessa importância de riqueza? Tipo, seria o 5º tópico? Inclusive o curso está disponível no final, suasaudeemdia.com. Oi, alô, oi. Olha. Som. A saúde é uma coisa tão lógica. Se você perder a saúde, você perdeu tudo mesmo, né? Som. Então, eu até pouco tempo não dava muito valor a isso. Agora eu estou valorizando, a gente vai ficando mais velho. E aí a gente começa a valorizar algumas coisas, dar mais atenção para a saúde. Por exemplo, antigamente eu conseguia dar aula normalmente de 9 da manhã a 9 da noite, 3 dias seguidos. Dormia 5 horas por noite, tudo normal. Hoje em dia, eu dou uma palestra e vou ser internado no outro dia. Me resgatam da UTI. E eu sinto que essa questão, claro, de alimentação, de fazer o exercício físico. Eu não coloquei aqui, acho só por uma questão talvez de economizar o tempo ou de prioridade, mas é tão importante quanto. Se você perder sua saúde, lógico que você perdeu tudo. E não precisa nem ser a saúde física só, você perder a saúde mental, por exemplo. Se você surtar, você conhece alguém que surtou? Tá muita gente surtando. Eu estou com 2 amigos do meu hall de íntimos surtados. Eu tenho que todo dia resolver um problema deles. Surtado. Por quê? Da mesma forma que a gente não cuidar da saúde física, se a gente não cuidar da saúde emocional, a gente surta, no caso do corpo, vai parando aos poucos e a gente perde tudo. Então, sem dúvida, a saúde é fundamental. Infelizmente, eu despertei tarde para isso, mas tenho muita esperança que vai dar tempo de eu reverter. Em breve, vocês vão ver nos campeonatos aí de wellness. Pode fazer. Prazer. Gratidão pela excelente apresentação. Bom, eu como mãe, acredito que tem muitas mães aqui, observei que você comentou 3, 4 vezes durante a sua palestra sobre propósito. E é uma coisa que eu trabalho fortemente na minha vida e eu te pedi que você mencionasse aos jovens como se conectar com o seu propósito. Olha, isso é um dos temas que eu abordo muito em tudo que eu falo, só que é um tema longo, porque se fosse fácil descobrir propósito, fazia 3 passos para descobrir seu propósito, estava todo mundo vivendo. Mas os jovens, se você está falando de juventude, o que fez Martin Luther King, aproveitando o dia dele, descobrir o propósito? Foi a revolta que ele tinha, a indignação que ele tinha pela situação dos negros nos Estados Unidos. E geralmente essa revolta nasce na juventude. Dificilmente você, aos 40 ou 50 anos de idade, vai se revoltar com algo ao ponto de criar um projeto para... O jovem não. O jovem, ele se revolta e cria um projeto, vai para a rua, pinta a cara e bota a faixa. Então, geralmente, você tem que estar atento à indignação do seu filho. Quando ele começa a ficar muito indignado, por exemplo, com pessoas na rua. Pô, mas como é que pode a pessoa estar dormindo na rua em pleno Estados Unidos? Geralmente isso pode estar conectado ao propósito. A sua indignação pode te levar ao propósito de vida. Então, a gente precisa estar ligado nisso, principalmente na juventude, essa parte da indignação. Na parte adulta, tem várias outras dicas, como você reconhecer suas habilidades naturais. Quando eu fiz a lista de coisas que eu poderia fazer depois que eu quebrei, uma delas eu botei palestra. Por quê? Porque desde os 5 anos eu tinha a habilidade natural, não é habilidade adquirida, natural de falar em público. Falar em público é o segundo maior medo da humanidade, eu sempre falei tranquilo. Pode ser 30 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, 10 pessoas eu falo. Então, a habilidade natural geralmente denuncia também um caminho para o seu propósito. Tá bom? Deus abençoe. Próximo.
Olá, pastor. Boa noite. Eu gostaria de saber como que o senhor consegue resgatar uma pessoa bem de vida financeiramente e pobre emocionalmente, da tristeza, da falta das experiências. Essa é a pessoa mais difícil de alcançar. Por isso que Jesus falou para pregar o evangelho aos pobres, por causa da velocidade do evangelho. Se a gente fosse pregar o evangelho aos ricos, a gente ficaria 10 anos para ganhar um. Então Jesus vai para os pobres, que aí o evangelho se espalha. Por quê? Por causa do engano das riquezas. Até ele acreditar, o rico acreditar no que você está falando, ele já levantou tua vida. Mas esse cara ganha menos que eu, como é que ele vai me ensinar? Ele já fez várias análises que o pobre jamais faria. Porque o pobre está focado na solução. E quando eu digo pobre, não é só o de dinheiro, não. Às vezes o de mente também. Ele está precisando da solução. Então ele prefere acreditar em você do que não acreditar e perder aquela oportunidade. Mas se é uma pessoa que você tem contato, é amigo, ama essa pessoa, insiste. Vai falar, você tem que ser inteligente para colocar as palavras, né? Por causa o rico, ele tem acesso a conhecimento e a experiências, então não é qualquer um que pode falar com ele, a linguagem é diferente. Então, se você tiver sabedoria para falar, você vai alcançar muita gente, sim. É mais lento, mas é possível. Tá bom? O melhor livro que eu li ano passado, Descubra o Seu Destino. Vamos para ele, tô brincando. Ano passado foi o 21 lições para o século 21, do Yuval Noah Harari. Foi o melhor livro. Ele é um livro de 500 e poucas páginas, mas Yuval Noah Harari é um professor universitário de Tel Aviv, é um best-seller de vendeu 12 milhões de livros só ano passado, então o mundo está lendo esse cara. Ele é o mesmo autor de Homo Deus e de Sapiens, e os livros dele abriram muito minha mente. É um historiador, vale muito a pena ler. Boa noite. Tiago, você comentou durante sua palestra que uma foto que você postou no Insta sobre a Disney. E o que você acha sobre essa dualidade entre ser missionário, ser pregador, ser cristão e o dinheiro, onde tantas pessoas às vezes criticam as pessoas que estão à frente, onde talvez ter dinheiro, onde você ter uma condição boa de vida, talvez seja algo que não é bem-vindo, não é bem visto. Como que foi criado esse contexto para chegar a essa visão de grande parte da igreja? Não dá para tirar essa visão, é muito difícil. Porque na minha cabeça, eu sou um coach, um escritor, um empresário que prega a palavra de Deus por livre e espontânea vontade. Não sou pastor de igreja, não tenho nenhuma ligação financeira religiosa, ou seja, não tem ninguém que me sustente, religiosamente falando, financeiramente, via religião. Ao contrário, meu sustento vem do trabalho, mas a cara que eu dou na internet geralmente é pregando. As pessoas elas não têm essa maturidade para entender, e eu que preciso me colocar no lugar delas e sentir a dor sozinho. Então, quando a pessoa fala assim, você está fazendo tal coisa, ela sempre vai imaginar, por causa também dos maus exemplos do passado, que você, de alguma forma, está usando indevidamente dinheiro que não é seu, por exemplo. Porém, eu me coloco no lugar das pessoas e entendo que é impossível separar. Ela teve uma experiência com Deus vendo uma pregação minha no YouTube. Aí depois me vê nos Alpes suíços esquiando e fala, que absurdo. É absurdo. Por que ela pensa isso? Porque ela não tem acesso àquilo. A gente tem que ter misericórdia das pessoas, porque geralmente quem te ataca não tem acesso às coisas que você tem. E o que ela não sabe é que não é o dinheiro que me coloca ali, é a minha fé. Então ela acha que é o dinheiro. A maioria das coisas boas que eu tenho, eu consegui através da fé, não pelo dinheiro. A pessoa não sabe disso. Próximo. Pode fazer. Pode falar. Boa noite, Tiago. Meu nome é João Pedro e no decorrer da sua palestra você comentou que é mais a taxa, o índice de pessoas que se matam dentro de um condomínio de luxo é muito maior do que pessoas numa favela, talvez. Qual que seria o conselho, a dica, a forma que a gente poderia encontrar
de conversar com essa pessoa e quebrar a barreira, talvez, do ego, do achismo dela, de pensar que o dinheiro é a verdadeira riqueza e conseguir colocar para ela a verdadeira riqueza que você colocou em 4 tópicos? Eu só conheço uma coisa que não envolve dinheiro e o rico para ouvir: sabedoria. Então, se você for... eu vou pregar o evangelho para ele. Se você for pregar sem sabedoria, não funciona. Eu vou só bater um papo informal para eu virar amigo dele. Se esse papo informal for sem sabedoria, não funciona. Então, por exemplo, se você vai como a gente está falando de rico e pobre aqui, né? Então, se você vai pregar para o pobre, se você falar só sobre fé, ele já entendeu, já pegou e está contigo e não abre. Se você falar sobre fé com o rico, o argumento que você vai usar, ele te inverte. Você pode ter fé para tal coisa. Ele fala assim: eu não tive fé e tenho tudo que eu tenho. Não tive fé e tenho $1 bilhão. Não tive fé e minha empresa é uma das maiores do Brasil. Nunca fui à igreja e tenho tudo que você está falando aí. Então, ele pode te inverter numa conversa. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, versículo 7, que a sabedoria é a coisa principal. Você precisa de sabedoria, principalmente para acessar algumas camadas da sociedade. Senão, simplesmente não vão te escutar. Tem a ver com sabedoria, tem a ver com comportamento. Tem gente que consegue, às vezes, por um talento, sentar numa mesa estratégica, mas não fica nem um dia lá, porque o comportamento denuncia que ela não está preparada para estar naquela mesa de reis, e quem não tem qualidade para estar diante de reis é expulso do palácio. Tiago, boa noite. Eu queria que você falasse para a gente o que te inspirou a iniciar esse projeto maravilhoso que você faz hoje, de influenciar as pessoas. O que te inspira no momento e o que você leva como inspiração para um futuro, para o tanto de pessoas que hoje você já sabe que atinge? Num momento assim, de muito desespero da minha vida, eu fiz talvez algo que poucas pessoas poderiam fazer. Em vez de pensar no meu problema, bem no auge do meu problema, eu pensei: como eu faço para ninguém passar por isso que eu estou passando? Porque dói muito. É muito difícil. Nesses anos todos que eu estou falando, eu estou há 4, 5 anos fazendo isso, eu nunca contei meus momentos de dor de verdade. Um dia eu vou contar. Primeiro, porque se eu contar alguns dias que eu passei na minha vida, você vai falar: sensacionalista, não é possível. Entendeu? Então, eu estou esperando o momento certo, mas foram dias muito, muito duros, muito difíceis. Muito choro, de muito desespero. Mas nesses dias, eu falava assim: olha, isso dói demais, isso machuca muito a família. Eu não quero que ninguém passe por isso. Daí nasceu a primeira inspiração: se um dia Deus me levantar, ninguém que passar pelo meu caminho vai sofrer o que eu sofri, porque eu vou ensinar eles a não passarem por isso. E é por isso que eu sou muito apegado à fé. Por exemplo, o coaching me ajudou muito. Hoje eu atendo muita gente de coaching, mentoria aqui em Orlando, no mundo inteiro. Peguei um avião para a Alemanha mês passado para atender uma pessoa importante da sociedade. Mas na época, eu não trabalhava, o coaching foi muito importante para mim, para aplicar em mim. A inteligência emocional, os livros do Dr. Augusto Cury, que vai estar aqui em breve, me ajudaram muito. Mas o que me levantou foi a fé de que Deus ia fazer isso. Se Deus me levantar, eu tenho um pacto com a humanidade, eu vou ajudar todo mundo. Então, eu não tenho dúvida que várias coisas naturais contribuíram, mas foi Deus que me levantou. Por isso que eu sou muito apegado à fé em Deus. Tiago, pegando esse primeiro ponto da conexão com Deus, você falando em uma palestra que eu já assisti no YouTube, falando sobre as pessoas que curam e as que ferem. Eu tenho um problema muito grande com as pessoas que se dizem neutra. Para mim, eu chamo isso de outros nomes. Como é que você lida com esse tipo de pessoa que não liga? Mas o que seria isso? Dá um exemplo para eu entender a dimensão do que você está falando. Uma vez discutindo política com os amigos, no Brasil a gente tem o pessoal da direita, o pessoal da esquerda. E tem o que fala: eu sou centro. Acho que o mundo hoje não cabe centro mais. Ou você está com Jesus ou não está, ou você é Bolsonaro ou você é Lula. E essas pessoas me irritam, me fazem mal. E às vezes você querendo ajudar, eu não sei como atingir essas pessoas. Ninguém entendeu, né? Foi um candidato.
Você pode ser Cabo Daciolo. Não tem só Lula aí. Tem o do meio ali, tem o Cabo Daciolo. Olha só. Cara, isso depende muito. Porque, por exemplo, quando eu leio Martin Luther King, eu estou contigo. Ele fala assim, aquele que se omite diante do problema está consentindo com o problema. Agora, tem que saber se direita e esquerda realmente é um problema. Por exemplo, eu evito dar minhas opiniões políticas. Porque, eu sei, porque para o que eu faço, eu perco mais gente. Por exemplo, se Deus falasse comigo, aí não quero saber das pessoas, que Deus me falou. Agora, fazer por fazer, eu preciso ser estratégico. Quantas pessoas eu vou perder se eu falar que eu sou Cabo Daciolo? Entendeu? Lembrando que ele teve mais votos que a Marina Silva. Respeito, um respeito, tá bom? Que ele quase chegou lá. E inclusive, ele foi chamado para ser ministro agora, vocês estão sabendo, né? Vai ser ministro do louvor. Vai ser muito forte. Então, assim, eu entendo o que você está falando. Só que aí depende muito da situação. É algo que Deus mandou me posicionar? É algo que tem a ver com a justiça social ou com a justiça de Deus? Porque se for algo que não me compete, comprar uma briga para eu apanhar a troco de nada, eu, Thiago, não entro. Agora, se é uma coisa que eu realmente estou convencido que eu preciso ajudar naquela situação, aí sim, eu tomo um lado. Várias vezes já tomei lado, em várias situações e áreas da vida, mas debaixo de uma palavra ou debaixo de uma certeza que eu precisava influenciar naquilo. Tá bom? Tiago. Só mais duas, gente. Pergunta. Você estava mencionando como Jesus tinha os 500, os 12 e os 3, que eram os íntimos. Qual o padrão que você usa para categorizar suas amizades? Olha, isso é longo o assunto. Eu vou lançar um livro, já está até em pré-venda, chamado Especialista em Pessoas. Só vai sair mês que vem, no Brasil. Nos Estados Unidos eu não sei. Mas vai sair em inglês esse livro também. É um livro de quase 300 páginas, que é um manual de como lidar com pessoas. E aí, logo no primeiro capítulo, tem ali inúmeras páginas explicando isso. Então, assim, as informações gerais você busca lá. Mas, assim, basicamente... não... Se a Gabi vendeu, eu não vou vender, eu vou ficar para trás, não. Não, mas eu estou falando sério, porque assim, não dá para explicar, porque é complexo o assunto. Mas eu fiz vários testes. Tem uma pregação minha na internet chamada O Silêncio de Deus. Assiste essa pregação que você vai entender isso. Tem vezes que eu faço silêncio com alguns amigos só para entender para onde eles vão correr. Então eu fiz silêncio com 3 amigos uma vez, 2 meses sem ficar de brincadeirinha, só falava oi, tchau. Um começou a me trair, falar mal de mim para os outros, esse Thiago é um orgulhoso, outro ficou em cima do muro, não sabia o que fazia, e o outro começou a se aproximar mais de mim, cara, o que está acontecendo? Eu estou orando por você, todo dia me ligava e tal. E ali, por causa de um silêncio que eu fiz de 2 meses, eu pude separar quem passava para a classe íntima e quem ficava só nos amiguinhos ali de rir. Entendeu? E quando eu orei, Deus falou isso para mim, porque Deus não estava falando comigo um tempo. Foi no final de 2018 para 2019, Deus parou de falar comigo uns 2 meses também. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? E aí Deus falou claramente para mim isso, falou, eu preciso fazer silêncio para entender para onde vocês correm quando eu não falo. É forte. É forte. Quase que eu preguei agora, quase que eu comecei a pregar, vou me segurar aqui. Quase que eu entrei no versículo e fui, tem que segurar. Tiago, boa noite. Eu achei interessante você falar que criar riqueza, na verdade criar dinheiro, fortuna, é um dom. E a gente tem visto até influenciadores, muitas pessoas na internet que têm muitos seguidores, dizendo que literalmente eles passam que uma pessoa que não se torna milionário é porque não quer. É um inútil. O que você acha o perigo disso? Olha só, nem todo mundo que está falando na internet tem autoridade para falar, e principalmente autoridade na tua vida. Eu não escuto todo mundo. Agora, eu estava conversando com jogadores da seleção brasileira de futebol um tempo atrás, uns 2 meses atrás, e eu estava explicando isso para eles. Eu estava falando, ó, Deus colocou vocês numa posição de jogador de futebol, não é só para jogar bola, é porque meu filho acredita mais no que o Cristiano Ronaldo fala do que eu falo. Nossos filhos, eles
cria uma admiração pelos jogadores de futebol muito grande. Então, vocês têm uma responsabilidade de inspirar as crianças de uma forma que eu não consigo. Então, o que acontece, nesse caso específico, eu falei com ele o seguinte: você lembra da sua peneira, que é aquilo que o jogador passa para ver se vai ser contratado ou não? Eu falei, lembro. Tinha gente melhor do que você? Tinha. Será que tinha gente que jogava mais do que o Neymar na época da peneira, lá do Santos? Tinha. Mas por que ele? Por que o fulaninho? Por que não os outros 50 que jogavam bem, estavam se esforçando tanto? Porque existe um dom sobre a pessoa, que faz o técnico vai falar, vem você para cá. Pum. E ele explode, ele acontece. Eu entrevistei um bilionário da Forbes, dos 20 mais ricos do mundo, para esse meu novo livro. Fiquei 4 horas com ele, entrevistando. Eu falei, você lembra o ponto de virada? Ele, que ponto de virada? Que é o pessoal que ensina a ganhar dinheiro fala, o ponto de virada... Aí eu peguei esse termo do pessoal que ensina, falei, ele, que ponto de virada? Eu falei, quando as coisas começaram a acontecer, ele falou, olha, rapaz, eu não lembro, eu botava o olho nas coisas e falava assim, isso aqui vai dar certo, e dava. Aí se o cara falar assim, gente, o que dá certo é fazer Harvard. Aí vai todo mundo ficar 20 anos se preparando para fazer Harvard, se forma e não dá certo em nada. Porque é um dom que está sobre a pessoa. Não importa se ela saiu lá do interior do Brasil ou se ela se formou em Harvard, se não tiver o dom de adquirir riqueza, a coisa não acontece. Isso é o que eu estou concluindo. Não estou falando que é verdade absoluta, não. É o que eu estou concluindo hoje. É que existe um dom sobre as pessoas, que para brilhar, para fazer dinheiro, ela tem isso. Aí a pessoa que não tem, aí ela pode sim aprender a ser independente financeiramente, que é diferente de ser rico. Aí sim, independência financeira dá para ensinar. Que aí você economizar tantos por mês, investir aqui, blá, blá, mas é sempre com esforço, com trabalho. Não é aquele cara que chegou, arrebentou, entrou 20 milhões, agora vem entrar. Não é assim. Então, a gente tem que fazer essa diferença na nossa cabeça. E Deus dá o dom da profecia para quem vai saber profetizar, para quem não vai ter medo de profetizar. Eu ando com alguns profetas, às vezes o cara fala assim, cara, eu estou com medo de dar uma palavra para esse cara, porque se não for isso, eu não entregaria. O cara vai lá e entrega. Por isso que Deus deu o dom da profecia para ele, não para mim, porque na hora da coragem eu não faço. Ele faz. Isso vale para a riqueza e vale para qualquer outro dom. Pessoal, mais um, último. Tiago, é o seguinte, o que fazer quando você tem a sensação que você foi feito para ser uma caneta e está sendo usado como prendedor de cabelo? Esse é um exemplo bom. Você viu alguma aula minha sobre isso, né? O que é esse exemplo? A caneta, o propósito da caneta é escrever. Mas se pegar uma mulher aqui com rabo de cavalo e usar a caneta para prender, vai funcionar bem. O problema é quando a gente dá certo em uma coisa que a gente não foi criado para fazer. Então funciona, mas você não serve para isso, você serve para escrever. Então, livros deixam de ser escritos, bilhetes de amor deixam de ser escritos, porque você está prendendo o cabelo ao invés de estar escrevendo. Então, descobrir o que você realmente foi criado por Deus para fazer é um grande segredo para atingir as riquezas. Inclusive para fazer dinheiro, agora usando a ferramenta do dinheiro para potencializar a riqueza. Você pode ver que, geralmente, a pessoa que ganha dinheiro, ela está muito atenta a essa questão. O que realmente eu tenho que fazer? Quando começa o piano é que está na hora de acabar. O cara vem no... a voz angelical. Te acaba. Vai dar 10 horas. Obrigado, irmão. É o André mandando me cortar direto. Mas tudo bem, Deus vai me honrar um dia. Gente, eu estou muito feliz. Quero agradecer vocês porque... falar de dinheiro é um assunto muito delicado, acreditem. Tem gente que se ofende até hoje. Quem mora em Orlando? Você mora em Orlando? Levanta a mão. Mora? Quase todo mundo. Eu não conheço uma pessoa que fala assim, gente, eu vou mudar para Orlando porque eu quero ficar pobre. Quero acabar com a minha vida, vou para lá. Você veio aqui buscar uma vida melhor, buscar paz, buscar segurança. Alguns vieram buscar fortuna. Estou até hoje buscando bastante. Mães, as pessoas ficam todas machucadinhas de falar de dinheiro, mas vivem correndo atrás. Não dá para entender essa matemática e lógica. Ou você quer ou você não quer. Ou você dedica
o teu propósito de vida, a tua força, a sabedoria que Deus te deu para conquistar as verdadeiras riquezas e botar o dinheiro para trabalhar para você, ou ficar correndo atrás de dinheiro a vida toda e negando que ele existe. Não, você não gosta, não. Não, isso aqui... Fica se auto-enganando a vida toda. Deus me trouxe aqui nessa noite para te dar uma palestra simples, mas para destravar tua mente sobre isso. Eu não rejeito dinheiro. Eu acho que dinheiro é bom, mas eu nunca vou servir o dinheiro. Ele vai trabalhar bastante para mim. Ele vai trabalhar bastante para os propósitos que Deus colocou na minha vida. Deixa eu pular aqui. Ai, Gabi, eu tô mal, me ajuda. Quase que eu parti dessa agora, num pulinho. Escuta isso aqui. Nós precisamos entender que a sabedoria que Deus deu para cada um de nós, porque cada um aqui tem a sabedoria adquirida pelas experiências. Você passou por coisas que eu não passei. E eu passei por coisas que você não passou. Então nossa sabedoria é distinta. E se a gente conversa, dedica tempo a uma das riquezas que é a amizade, a gente troca experiência que a gente cresce em um dia, que pessoas levam 10 anos quebrando a cara para aprender em um dia. Mas a gente não consegue parar e compartilhar. A gente está ocupado correndo atrás do dinheiro. Ou seja, a gente está amando a ferramenta ao invés de estar construindo a casa. Só que Deus escolhe dias como esse para quebrar nossos paradigmas, para mudar nossa forma de pensar. Quanto mais você desapegar da ferramenta, mais dela você vai ter. Vou repetir. Quanto mais você desapegar da ferramenta, mais dela você vai ter. Porque quando você fortalece a verdadeira riqueza, começa a vir mais potencialização, ou seja, mais dinheiro para potencializar essa riqueza. Até porque você agora está estruturado com Deus, com família, com amigos, com conhecimento. Como você não vai fazer dinheiro? Porque mesmo que você seja um preguiçoso, se você tiver um amigo certo, ele vai te alinhar. Eu aprendi a acordar cedo com um amigo meu. Eu não gostava de acordar cedo, há anos atrás. E um amigo meu falou para mim: você nunca vai vencer, cara. No mínimo acorde para fazer um exercício físico, acorde para ler um livro, mas acorde. Então eu comecei a acordar cedo. Às 5 eu estava acordando, 5 para as 10 eu já estava levantando. E já... Mas existem amigos que te alinham, que te chamam a atenção e que têm autoridade sobre você. Porque se é uma pessoa do teu lado que fala assim, você não considera. Agora, se é um amigo que fala: cara, vê isso. Isso entra como uma verdade para você e você começa a se alinhar. Olha como esses 4 pontos realmente são nossa riqueza. E aí, de repente, começa a entrar mais ferramenta, ou seja, mais dinheiro para servir teu propósito, para servir tuas riquezas, porque tem amigos te alinhando, tem Deus te dando sonho, tem Deus te fortalecendo, te dando ideias. Às vezes você está dormindo, Deus está te dando uma ideia que ao acordar vai virar um projeto que vai mudar a tua vida para sempre. Às vezes você está desesperado, preocupado numa situação, e num dia que você para descansar em Deus, fazer uma oração, Ele coloca um sentimento no seu coração, coloca o nome de uma pessoa na tua mente, que aquele café gera um negócio que muda a sua vida. Muitas ligações que só aconteceram uma vez mudaram a minha vida. Muitas ligações que só aconteceram uma vez. A pessoa só me ligou uma vez e mudou minha vida. Porque Deus soprou meu nome no ouvido daquela pessoa. Eu preciso acreditar num Deus que faz os milagres que eu não consigo alcançar. Eu continuo investindo na minha riqueza, porque Deus nunca vai investir na sua riqueza por você. Não confunda. Deus nunca vai investir na sua família. Deus nunca vai investir no seu conhecimento. Deus não vai investir nisso. É você que tem que fazer. Eu não vou orar hoje não, né? Alimentar essa conexão espiritual, porque Deus sabe, né? Deus não sabe de nada, não. Você se tranca e ora. Busca Deus. Paga o preço para alimentar tuas verdadeiras riquezas. Eu duvido que o dinheiro não comece a correr atrás de você. E quando vier, ele vai vir para estruturar e não para desestruturar. Porque tem gente que quando ganha, a primeira coisa que faz é uma besteira. Mas o que vai vir sobre a tua vida é para te estruturar. O que vai vir sobre a tua vida é para levantar teus projetos. O que vai vir sobre a tua vida é para fortalecer tua família. É para realizar teus sonhos aqui na terra. O que vai vir sobre a tua família é para que você seja um mantenedor da causa do evangelho aqui na terra. O que está vindo sobre tua mente, teus projetos, tua empresa, teus negócios. E muitos de vocês
que hoje nem estão empregados, estão desesperados, não sabem que é um período que Deus está te dando para gerar o desespero necessário, que gera coragem para abrir o seu próprio negócio e prosperar. O desemprego para Deus é uma oportunidade de prosperar. Vem cá você na frente. Você de casaco? Jeans? Você? Não. O outro. Você, rapaz. Existem pessoas que não entenderam que Deus marca os dias para mudar a nossa vida. Deus marca encontro para mudar a nossa vida. E seja através de uma palavra, de uma palestra que entra como conhecimento, ou seja através do toque do Espírito Santo que muda o nosso coração. Eu sei de uma coisa, você pode ter entrado aqui num desespero, seja em que área for. Você vai sair daqui no lugar do desespero com um projeto. Até porque, amém. Deixa eu te falar uma coisa. Quem quer dinheiro de verdade? Levanta a mão, você gostaria? Deus nunca deu dinheiro para um homem. Ele sempre patrocinou projetos. Se o homem não tem projeto, o dinheiro não entra. Você já viu um empresário? Esquece Deus, vamos falar de joint natural. Já viu um empresário dar dinheiro para alguém? Ah, vou dar, tá precisando, tadinho. Não existe. Agora apresenta um projeto para ele. A chance dele te patrocinar é muito grande. Imagina Deus que sabe todas as coisas. Deus não dá dinheiro, Deus patrocina os projetos que estão dentro de você. E Deus vai patrocinar um projeto que está entrando em você. Então, não dê voz ao desespero. Não dê voz às preocupações, porque está vindo algo muito maior. É muito maior. O tempo que Deus está te colocando aqui é para projetar algo muito maior, que seus familiares nunca puderam desfrutar. E você vai poder ajudar muita gente de uma forma que você nunca imaginou. E tudo isso é para que as pessoas comecem a acreditar que Deus existe. Porque o que vai acontecer na tua vida vai fazer muita gente acreditar em Deus por causa de você. Em nome de Jesus. Entenda isso. Entenda isso. Deus te traz aqui para alinhar a mente dele com o teu conhecimento humano e fazer você começar a reinar em coisas que antes você só perdia. Você só perdia na família, você vai sair daqui reinando na família. Você só perdia nas finanças, você vai sair daqui reinando nas finanças. Você só perdia no teu propósito de vida, agora você vai sair daqui reinando no teu propósito. Deus te trouxe aqui para trocar derrota por vitória. Para trocar escravidão por reinado. Para trocar cabanas por palácios. Chegou a hora das coisas começarem a acontecer na sua vida. E você acha mesmo que Deus vai ter que mudar alguma coisa? Deus é imutável. Nada que você faça vai fazer Ele mudar. É você que precisa mudar hoje. É a tua forma de pensar, é a tua coragem, é a tua atitude. Deus, escuta isso aqui, anote isso para quem está anotando. Deus vai te usar no limite da tua coragem. Até onde a tua coragem for, Deus vai contigo. Deus vai contigo até onde a tua coragem for. Eu lembro a primeira proposta que eu recebi de abrir um instituto anos atrás. Eu estava arrebentado ainda, e eu tive coragem de fazer. Não sabia como ia acontecer, não sabia se ia dar certo, eu não sabia se eu ia passar mais uma vergonha, porque quando você sai de uma quebra, tudo que você quer é nunca mais passar por aquela vergonha. Tudo que você quer é nunca mais ser humilhado. Mas se você perder a coragem, pelo medo, por causa do medo da humilhação, a chance de você reinar de novo, Deus vai te usar no limite da tua coragem. E eu quero fazer uma oração somente pelas pessoas. Somente pelas pessoas. Só quero que venha na frente essas pessoas que entraram aqui com a esperança de crescer financeiramente. E durante a administração da palavra você entendeu que o que você precisa não é dinheiro. O que você precisa é de riqueza. E a riqueza vai fazer teu dinheiro. Se isso entrou como uma revelação, Tiago, como é que eu sei que entrou como uma revelação? Você ficou arrepiado, você começou a chorar, você falou, meu Deus, isso é para mim, não acredito que eu perdi tanto tempo. Se você pensou, não acredito que eu perdi tanto tempo sem entender isso, corre aqui no altar agora, porque eu preciso orar por você. Eu preciso profetizar sobre a tua vida.
Existe um projeto divino para você nessa noite. Existe algo que vai liberar o teu destino nessa noite, o teu propósito. Somente essas pessoas. Tudo fez sentido para você, tudo mudou na tua mente hoje. Não acredito, fez sentido. Agora você sabe para onde ir, agora você sabe pelo que lutar. Você entrou aqui sem força para lutar, e agora você sai daqui como um guerreiro, como uma guerreira com vontade de lutar, mas não lutar por coisas que vêm e vão, como o dinheiro, lutar pelas riquezas, lutar pelo que realmente você vai prosperar, o que realmente importa para você. Espírito Santo, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado. Porque dezenas e dezenas de pessoas podem entender o que está acontecendo com elas nessa noite. Se de alguma forma o Espírito Santo te tocou nessa noite, teu lugar é o altar agora. Não foi nenhuma pregação, foi uma palestra, mas o Espírito Santo estava falando contigo, mesmo sendo uma palestra. É porque você precisa estar no altar hoje. Existe uma bênção que sai do altar para a vida daqueles que acreditam, que creem. E a palavra que eu solto do altar sobre a tua vida é que nenhum mal te sucederá, praga nenhuma alcançará a tua casa, a tua família, teus negócios, tua saúde. Deus dará ordem aos anjos ao teu respeito para te livrar do mal, para que você não tropece em nenhuma pedra. Você não vai tropeçar em nenhuma pedra. Nenhum negócio vai ser pedra, nenhuma amizade vai ser pedra, nada vai ser pedra de tropeço. Deus está limpando o teu caminho hoje. Deus está tirando isso da tua frente agora. Nós declaramos isso na autoridade do nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus Cristo. Declaramos que a paz vai voltar agora para você. A paz está voltando para você agora. A paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento. A paz que o homem nunca vai te dar, está voltando para você agora. Está entrando na tua casa agora, no teu casamento agora, na tua família agora. A paz está voltando para os teus negócios. Quando você vê as planilhas, vê os projetos, você não vai mais perder a paz. A paz vai aumentar ainda mais, para que a sabedoria reine nesse negócio. Nós declaramos isso em nome de Jesus Cristo. 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 Obrigado, Senhor. Que as verdadeiras riquezas nos alcancem nessa noite, em nome de Jesus. Volta para o teu lugar, agradecendo a Deus pelo que Ele está fazendo. Agradece, 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 agradece. Porque muitas coisas saíram do altar para a tua vida hoje, para a tua casa, para os teus negócios, para a tua família. Muitas coisas saíram. Muitas coisas estão vindo em sua direção. Muitas coisas estão vindo em sua direção. Declaramos a paz do Senhor Jesus, a prosperidade do céu sobre tudo que você faz. E aqueles que creem aplaudam o Senhor com toda a sua força, em nome de Jesus.